Vamos então a mais um vídeo. Engenheiro André Ribeiro, consultor de pavimentação. Esse vídeo faz parte aí do curso de concurso do DENIT para engenharia civil e também para concursos de engenharia civil. São mais de 50 vídeos, eu estou aí gravando. Se você tiver interesse, entre em contato pelo WhatsApp, que está aí na descrição do vídeo. Logo abaixo do vídeo você tem meu número aí, pode entrar em contato. É um preço totalmente aí acessível. Vamos então à questão. Analisadas as assertativas seguintes acerca de pavimento de rodovias, devemos concluir que somente estão corretas. Então queremos saber somente as opções corretas. Barras de transferência são dispositivos estruturais aplicados em pavimentos flexíveis. Nossa, não. Pavimento flexível é a base asfáltica. Então ele tem o revestimento asfáltico, betuminoso. Então não se utiliza barra de transferência. Pavimentos rígidos de concreto são armados com malha de aço somente na face inferior da placa. Então eu colocaria só malha de aço embaixo do concreto. Também não está correta essa questão. A finalidade das barras de transferência nas placas rígidas de concreto é impedir a dilatação do pavimento. Barra de transferência impedir a dilatação. Essa questão também está errada, porque a barra de transferência é justamente para ajudar ali na dilatação do pavimento. Ela fica ali meio que solta. Pavimentos betuminosos são empregados sobretudo devido ao baixo custo se comparado a pavimentos rígidos de concreto. Sim, ele tem um baixo custo em comparação ao concreto. O asfalto, tanto a aplicação, você tem o processo construtivo é mais rápido e ele é mais barato, só que o tempo, a durabilidade dele é menor que a do concreto. Mas é verdadeira a questão 4. 5. O afundamento e a desagregação são patologias possíveis de ocorrer em pavimento flexível? Fundamento. Sim, nós vemos aí no asfalto tem bastante afundamento, trilha de roda, desagregação, né, no qual o asfalto vai se soltando ali através de trincas que vão evoluindo e vão ali desagregando o pavimento. Então, a resposta correta é a 4 e a 5. Portanto, letra E. Vamos ver então aqui os comentários. Barra de transferência. São peças aplicadas nos pavimentos rígidos com placas isoladas, sem armadura estrutural. Em geral, consiste de barras de aço com diâmetro conforme o quadro seguinte. Então, aqui estamos falando sobre barra de transferências, que ela é aplicada ali entre duas placas, no meio de duas placas. Espessura da placa. Se você tem uma placa de 17 centímetros, a bitola é de 20 milímetros e o comprimento 460 milímetros. O espaçamento entre barras 300 milímetros. Isso aqui dificilmente vai cair aí uma questão no concurso quais vão ser aí os espaçamentos. No caso, se fosse maior que 30, a bitola de 40, o comprimento é igual a 460 milímetros e o espaçamento também é igual. O que muda aqui seria a bitola de acordo com a espessura da placa. Nas placas rígidas de pavimentos, a finalidade das barras de transferência é transmitir os esforços entre as placas, de modo a evitar recalques indesejáveis das bordas. Então, para que não haja trincamento nas bordas, recalques, então nós temos as barras de transferências, porque o pavimento rígido ele é dividido por placas. Então aqui nós estamos vendo em corte aqui as barras de transferência. Aqui seria uma placa e aqui outra dividida aqui pela linha aqui de dilatação. Seria esse corte de dilatação e aqui seriam as barras de transferência. Então quando o veículo passa em uma placa, ele abaixa essa placa. E essa barra de transferência faz com que a outra placa também baixe, para ficar no mesmo nível. Porque senão ia ter um desnível e ia dar um recalque indesejável aqui, ia dar patologias. A deficiência na transferência de parte da carga para a placa vizinha, no pavimento de concreto,
pode ocasionar degraus entre as placas, recalque, e em consequência sua deterioração. Então, por isso quando tem o peso aqui numa placa, a outra placa deve baixar também. Então, como tem o corte de dilatação, essa barra de transferência ela serve para manter as duas placas no mesmo nível. Espero que vocês tenham entendido essa parte. Os pavimentos rígidos de concreto podem ser armados com uma ou duas malhas de aço. Então, é superior e inferior, dependendo do seu uso, havendo necessidade de uma única malha de aço. Essa deve ser colocada na face superior da placa. Então, quando tem somente uma malha, na face superior, em cima. Algumas situações típicas são mostradas nas figuras seguintes. Pavimento de concreto simples com barra de transferência. Então aqui nós temos aqui duas placas e temos as barras de transferência. Pavimento com armadura distribuída, descontínua, sem função estrutural. Então aqui nós temos a barra de transferência, as duas placas, e aqui a armadura distribuída em cima, na parte superior do pavimento. Pavimento com armadura contínua sem função estrutural. Aqui seria um pavimento contínuo, aqui já você não tem uma junta de dilatação no meio, na verdade você só tem juntas de construção de fim de jornada, porque ele é contínuo, então não tem barra de transferência. Pavimento de concreto estruturalmente armado. Então aqui nós temos aqui a barra de transferência e temos aqui então a estrutura de concreto armado. As figuras seguintes mostram situações de junta desprotegida e junta protegida. A ausência da barra de transferência ocasiona acentuado desgaste da borda da placa pela passagem de veículos. Então, junta desprotegida sem transferência de carga. Então, o que acontece? A roda está passando aqui, essa placa baixou, como não tem a barra de transferência, essa ficou um nível acima. Então, quando o veículo passa aqui nesse degrau, ele ocasiona aí uma deteriorização, uma patologia no pavimento rígido. E aqui já é um pavimento executado com excelência, que seria juntas para adequada transferência de carga entre placas contíguas. Então, aqui tem o sentido do tráfego, e aqui nós temos então a barra de transferência, no qual ela transfere o peso desta roda para esta placa, deixando elas no mesmo nível. Então, quando o veículo passa, não ocasiona a deteriorização aí da borda da placa. Em geral, os pavimentos betuminosos são bem menos duráveis do que os pavimentos rígidos de concreto. Geralmente aí um pavimento flexível, ele tem aí a garantia, a vida útil aí de 12 anos. Depois você tem que fazer um recapeamento. Já um pavimento rígido de concreto, ele é considerado aí até 50 anos. Só que ele causa muitas trincas também, devido à dilatação. Geralmente o que eu estou vendo hoje é o que? O pavimento de concreto rígido com uma capa asfáltica em cima. Eles são empregados sobretudo devido ao baixo custo em comparação com as demais alternativas. Dentre os defeitos e patologias que podem ser observados em pavimentação flexível, destacam-se então as patologias aí do pavimento asfáltico, fundamento, e é um fundamento mesmo. É uma depressão da superfície do pavimento em área limitada, acompanhada ou não de fissuramento. Então não vai afundar, mas é um afundamento local ali, só num ponto. A desagregação é a perda do agregado superficial, principalmente de finos, e do ligante sobre a ação do tráfego, produzindo irregularidades superficiais acentuadas. Seria o soltamento ali das pedrinhas. E o envelhecimento, perda das propriedades aglutinantes e elásticas do ligante, com posterior redução no envolvimento superficial do agregado. O envelhecimento também causa desagregação, trincas, etc. Escorregamento da massa. O escorregamento do revestimento constituído por mistura betuminosa sobre a base, produzindo sob a ação do tráfego. Então, o tráfego causa o escorregamento devido à frenagem ou uma curva fechada, notamment em ocasiões de temperatura ambiente muito elevada. Então, devido a uma temperatura elevada ali, o caminhão dá uma freada ou faz uma curva,
Mas isso acontece por quê? Porque aquela massa asfáltica, ela não foi calibrada, ela não foi feita corretamente. Às vezes ou colocaram muito betume, ou na hora de fazer a imprimação ali para colocar o asfalto, sei lá, uma imprimação ligante ali, ele colocou muito betume ligante, e esse ligante ali acabou dando uma exudação, e ele como subiu, né? Quando você passa aí aquela cola, vamos dizer assim, para colocar o asfalto em cima, então se coloca muita cola, ela sobe para cima e amolece totalmente ali o asfalto, causando esse tipo de escorregamento de massa. Bom, aqui tá, é que seria exudação, ó. Aqui fala, exudação, excesso de ligante localizado em forma de manchas mais escura na pista de rolamento, resultando em superfície lisa e escorregadia. Fora a superfície lisa causa também escorregamento da massa. Fissuração. Aberturas superficiais de dimensões capilares, são menos de 1 milímetro de largura, que ocorre na camada do revestimento. Então, fissuração a menos de 1 milímetro, são fissuras. Panelas e buracos. Ruptura da estrutura do revestimento, em geral acompanhada pela camada de base com perda dos materiais constituintes. Bom, buraco todo mundo sabe o que é, né? Quem dirige aí anda pelas vias já sabe. Trincas. Já a trinca é diferente da fissura, porque a abertura é entre 1 milímetro e 4 milímetros, que ocorre na camada de revestimento. E aqui nós temos umas fotos aqui, isso aqui não dá para ver bem, né? Que seria fundamento, desagregação, envelhecimento, escorregamento da massa, como não tá boas as fotos. A exudação, a trinca, panela e buraco, trinca, couro de jacaré. Então seria basicamente essa questão. Seria a letra C, né? A 5, a 4 e a 5. Vamos ver aqui a resposta. Nós temos a resposta aqui. Resposta à letra C. Então seria basicamente essa diferença aí entre pavimento rígido e pavimento flexível. Você tem interesse aí ao curso, entre em contato pelo WhatsApp, na descrição aí abaixo do vídeo tem meu número. É um preço bem acessível. Até o próximo vídeo.